Olá pessoal, conforme eu prometi a todos, vamos começar com o primeiro vídeo da playlist Espiritualidade e Religião. A primeira coisa para a gente poder pensar direitinho a respeito desses temas é definir o próprio tema, né? O próprio termo. O que é espiritualidade e o que é religião? Então a gente começa sempre pensando pelo que é, tentando definir o máximo aquilo que é. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Vamos começar por religião. A religião, que vem do termo religare, seria um sistema para ligar novamente, ligar novamente o ser humano a alguma coisa, a sua origem, ao divino, ligar a alguma coisa. Só isso que significa religião. Convencionou-se que religião era ligar ao divino, à sua essência divina. Tá? E espiritualidade? A espiritualidade é a capacidade, a potencialidade, porque é um substantivo abstrato, de você sentir, perceber, saber-se espiritual, espírito. Então são duas coisas diferentes. Um é o sistema e a outra é a potencialidade de você vivenciar isto, espírito, aqui, tá? Porque isso foi criado aqui, não é criado em outra dimensão, não tem isso, não tem religião e a espiritualidade não tem sentido quando você está fora do corpo e já sem o corpo, você já é um espírito, ou seja, já vivencia essa condição ou qualidade de ser espírito. Tá? Então, a religião, vamos falar do que é isso. O que se convencionou? Era uma proposta de fazer um sistema que ligasse o indivíduo ao transcendente, né? A uma experiência acima dele, né? Além do físico. Mas a religião se constituiu como uma estrutura. E constituindo uma estrutura, um sistema, ela fechou, ela enquadrou. Então, criou doutrina. O que é doutrina? É um código de princípios, de regras, de leis, né? Leis escritas pelo homem, regras escritas pelo homem, né? E criou um paradigma, e esse paradigma, na maior parte das vezes, é calcado em dogmas. O que são dogmas? São as tais verdades que não se discute, que não se questiona. Mas por quê? Por que não posso discutir um dogma? O que é um dogma? É um mistério ou não? Então a gente teria que analisar os dogmas das religiões. Mas a religião mais cheia de dogmas é a religião cristã, tá? Que tem a versão católica, né? Universal, tem a protestante, que se tornou a luterana, calvinista, anglicana, e tem as outras, mas é tudo derivação da mesma religião católica, que tem origem judaico-cristã. Então, se ela é judaico-cristã, ela tem uma parte da estrutura, né, o Antigo Testamento, da estrutura judaica ou hebraica, e do cristianismo, que são os 4 evangelhos, né, pelo Cristo, né? O Jesus, ou Yoshua, Cristo, o iluminado. Veja, o que tem do Cristo nessa Bíblia? Os 4 evangelhos. A história que contaram, cada um contou sobre a passagem dele aqui. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos estiveram com ele? João. Mateus e Marcos, não. Não é o Mateus nem Marcos, discípulo. Apóstolo que vem depois. Discípulo mesmo, somente João. E Lucas disse que foi médico da mãe do Cristo, 100 anos depois. Então, Cristo morreu, o Evangelho tem pelo menos 100 anos depois. Então, são histórias que ele ouviu das pessoas que vivenciaram, que presenciaram ou que já escutaram de outras pessoas que ele tinha feito milagres assim. Claro, como médico, Lucas se centrou nas curas, né, nos fenômenos que mais interessavam a ele. Mateus, outras particularidades da passagem dele aqui.
Marcos também, e o mais, vamos dizer, mais esotérico ou mais mágico é o de João, que começa, no princípio era o Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Veja, só esse pedaço do Evangelho de João, que seria a mensagem desse avatar, desta religião, essa religião unicista que está em todo o Ocidente, que tem uma filosofia, que tem uma prática religiosa, é o mais mágico, o mais misterioso e o mais transcendente, que depois, quando a gente estiver comentando a religião em si, a religião católica, a gente pode adentrar um pouco nisso. Tá? Nesse momento a gente está fazendo a diferença entre espiritualidade e religião, tentando definir para a gente saber por onde que a gente está caminhando e o que a gente está buscando. Eu estou buscando o quê? Um sistema para me acomodar, para ficar ali e transferir a responsabilidade da experiência espiritual para um grupo, para alguém que diz como vai ser? Ou eu quero uma espiritualidade, uma vivência espiritual, saber o que é isto, tentar sentir o meu espírito, ou a minha transcendência, ou alguma coisa para além do meu físico, né? Então, na doutrina, na religião, eu tenho um paradigma, como eu falei, esse paradigma aqui é fixo, né? Eu tenho os dogmas que estruturam esse paradigma, regras, eu não posso fazer isso, senão vou ser castigado. Eu tenho que fazer aquilo para ser premiado. Então, esse paradigma, essas regras, vão me dar uma dicotomia ou um maniqueísmo entre prêmio e castigo. Então, eu faço isso para alcançar o prêmio, que é ir para o paraíso. Se eu não faço direitinho, mas não estou fora, eu posso alcançar o que foi inventado posteriormente pela Igreja Católica, o purgatório. Nem todo o cristianismo, como todas essas versões religiosas do cristianismo, tem purgatório. A Igreja Católica tem. Outras vão se reportar à origem hebraica ou judaica, céu e inferno. Ou foi ou não foi. Ou foi para o inferno ou foi para o céu. E a gente vai definir isso. O que é céu, o que é inferno e o que é purgatório, né? O Espiritismo, ele transita aí. O Espiritismo era para ser uma filosofia, um estudo, uma coisa mais científica, porque originou-se com Kardec na França, toda uma pesquisa e tornou-se uma religião. É um paradigma, porque tem doutrina. Então, tudo que tem doutrina, paradigma, é uma religião. E a espiritualidade é a experiência que o indivíduo aqui, com esse corpo físico, eu falo com essa unidade carbônica, pode perceber as suas dimensões energéticas ou espirituais. É uma experiência. E essa experiência é individual, é de cada um. Por sermos humanos, uma coletividade, vai ter semelhanças entre uma e outra, vamos poder dialogar, vamos poder comparar as experiências e perceber o que somos nós. Sempre estamos nesta tônica, o que somos, o quem é muito mais profundo e individualíssimo. Vai ser a sua identidade como ser, como essência, isso é outra conversa. Até chegarmos lá, a gente primeiro vai passar pela experiência que muitos passam, que tem arquétipos, que tem semelhanças, mas como experiência, não é mais religião. Eu posso fazer essa experiência dentro de uma religião? Posso. Mais difícil? Sim. Você vai ter que imergir nessa religião. Você não vai poder frequentar essa religião. Se eu frequento, vou lá e bato ponto. Todo domingo eu estou assistindo a missa. Ou então na igreja evangélica, eu estou lá participando dos cultos. Eu tenho que imergir. Imergir pressupõe estudar, praticar
unitariamente, somente aquilo, para aprofundar a minha experiência naquele paradigma, naquela doutrina, para retirar dela o que ela tem de essencial, que pode me dar a experiência do divino, do energético, do espiritual. Eu não defino uma palavra só, tá? Porque eu falo para todos. Então, a experiência da espiritualidade, em que eu já expliquei que é essa experiência mesmo, o sentir, você vai sentir, vai vivenciar com o seu corpo, não é só coração, não é só ideia, o seu corpo sente essa experiência, que é uma experiência ainda aqui, neste corpo, nesta unidade, em que eu posso perceber um pouquinho além essa experiência extrafísica. Extrafísico cabe muita coisa, tá? Extrafísico estando aqui, e eu posso ter uma experiência extrafísica desligado disso aqui, dessa unidade carbônica, estando projetado. Mas cuidado que essa projeção pode ser a projeção de um corpo que tem uma matéria sutil, mas pode ser apenas uma experiência energética. Isso também eu vou falar. Projeção astral do duplo energético é uma coisa, e a projeção astral do verdadeiro corpo astral. Tá? Mas isso é quando eu estiver falando dos problemas e desafios da projeção astral. É outro tema. Então, quando eu tenho uma experiência extrafísica da espiritualidade, né, estando aqui, e eu posso ter dentro de uma igreja, dentro de um templo, na natureza, diante do mar, diante de um pôr de sol, ouvindo uma música, eu não sei como, o que vai detonar, que gatilho vai detonar essa experiência. Claro que não é à toa, não é assim do nada. Eu tenho que vir buscando, eu tenho que vir querendo, de verdade, então posso ter essa experiência. Não é uma pessoa que está passando ali e de repente tem uma experiência, isso não existe, tá? Isso aí é fantasia. Então eu tenho uma epifania. Então eu estou lá na natureza, estou observando o mar batendo, começo a refletir, estou querendo saber o que é tudo isso, querendo saber quem sou, né, o que é esse mundo todo físico, o que eu estou fazendo aqui. Então eu estou ali, né, respirando aquele ar salgado do mar, vendo as pedras, vendo o pôr do sol, vendo lá o horizonte, né, dessa terra redonda, né, que eu vejo aquela curvatura, né, lá longe da terra, com o mar quase que se juntando com o céu. Então, nesse momento, eu posso ter, tenha religião ou não, uma epifania. Então, eu tenho uma experiência com o transcendente, com o que está para além. O que é uma epifania? Epi é por cima, para além, em cima, né? E fania é a manifestação. Então, quando eu tenho uma epifania, eu senti a manifestação de algo que está além, acima, né? Para além. A gente olha para cima porque a gente tem como elemento mais sutil e aéreo, né? Todo o céu, o ar. O ar a gente não tem como isso aqui é uma pedra, né? Isso aqui é planta. Então, essa epifania, eu olho para cima, me reporto para cima, né, para os centros superiores e tenho aquela sensação, né, e cobre meu corpo todo. E a minha visão fica diferenciada, fica ampliada, e eu posso ter toda essa experiência no corpo. Até um físico já teve essa experiência e descreve num livro que um deles é o Fritjof Capra, né, no livro, não é nem Pontos de Mutação, é um outro livro dele que agora me esqueci, mas é uma experiência, né? Então, quando eu tenho essa experiência, eu digo que eu tive uma epifania, uma certeza, uma vivência do transcendente a partir daqui. Eu não saí do corpo, eu não fiz nenhum ritual, eu não precisei de nada, apenas eu e todo esse universo à minha volta, toda essa natureza, essa terra aqui, como ela é, com a água, a terra, o ar, o fogo, tudo. Eu tive essa experiência. Então, isto é o início
de uma experiência espiritual, tá? Então, uma experiência com que as pessoas costumam chamar de divino. Mas veja, o divino está para muito além. O divino está em tudo. Então, você tem uma experiência com uma parte desse divino. Quando eu tenho a experiência com a pedra, quando eu consigo alguma experiência, alguma mensagem, algum contato, é porque isso aqui tem uma energia e uma partícula divina aqui também, e não somente eu. Vamos sair desse umbigo que somente o ser humano tem. Tudo. Em tudo está presente essa energia misteriosa, mágica, o nome que quiser dar, do divino. O divino é o todo. É como diz o Tao, é o tudo, o todo que nós estamos imersos. Então, tudo é divino. Então, para não ficar com esse conceito extremamente amplo, que não cabe no nosso cérebro limitado, essa eternidade, essa infinitude, que não é apenas um termo, é algo muito amplo, a gente vai dizer, então, que esse divino, ele tem estágios, para nós podermos caminhar naquela direção. A gente não vai ter um salto, um salto quântico para o divino direto. Impossível isso, tá? Nem fora do corpo. Então, o que a gente tem são experiências transcendentes, mais intensas, mais fortes, mas ainda assim com uma certa limitação. Isso tudo é infinito. Se é infinito, a gente está com uma limitação. E quanto mais a gente for, mais a gente vai ampliar isso, mas daqui a pouco a gente está saindo da Terra. Tá? A gente já não está mais na terceira dimensão para poder contar isso. Então, até onde a gente consegue ir e consegue retornar dessa experiência para contá-la, e às vezes é até difícil colocar em palavras, a gente está ainda numa faixa, vamos dizer aí um espectro, o espectro da física, a gente está numa faixa de experiência da espiritualidade, tá? Estou sendo bem concreta para vocês. Então, o multidimensional e transdimensional, dentro dessa experiência de espiritualidade, eu vou ter a certeza de que eu sou um ser multidimensional. O que é multidimensional? Eu tenho a dimensão física, da terceira dimensão, eu tenho a experiência energética, bioenergética, que é a energia que eu emano enquanto matéria carbônica, enquanto essa constituição, e eu tenho a experiência do que costumou se chamar de corpo astral. Eu vou continuar com essa nomenclatura até a gente poder definir isso direitinho e explicar. Então, o corpo astral, que seria a parte dos desejos, das emoções, tem uma certa consistência, uma certa materialidade, e para além, corpo mental. Então, estou transitando no mundo das ideias, já não tenho corpo, tenho uma consciência, uma autoconsciência, uma consciência do eu e do mundo, de tudo, uma consciência bem mais ampliada, mas consciência mesmo, não é eu sou Cristina dando A, Cris dando A, não, é bem além disso, tá? E para além disso, eu ainda posso alcançar uma dimensão causal. O que é causal? Que o pessoal chama de karma, onde está o acástico, o campo acástico, que determina o porquê, o como eu estou aqui, fazendo o que aqui, que experiência estou tendo, por que estou tendo essa experiência física neste planeta especificamente, tá? Porque em outros planetas não. Por que não estou no Sol? Por que não estou em Júpiter? Por que não estou em Plutão? Considerando só o nosso sistema, tá? Não vamos para além, porque se a gente não entender esse sistema, não adianta eu começar a ir para além, para a galáxia de Andrômeda, para Órion, não adianta. Eu vou tratar do sistema que eu pertenço, não é que eu pertença, mas que eu estou e vou ficar muito tempo ainda nesse sistema. Eu tenho que dominar esse sistema. Para eu sair desse sistema, eu tenho que saber a função do Sol, ter a experiência solar, ter a experiência até Plutão, toda essa experiência aqui, para depois eu sair desse sistema. E dentro dessa galáxia há
inúmeros sistemas que eu posso experimentar. Então, para explorar esse sistema solar, né, eu me sentir um cidadão desse sistema, né, um cidadão dessa estrela, depois um cidadão de outras estrelas, para depois eu ir para outra galáxia. Eu não posso estar pensando em outras galáxias e universos galácticos e outras coisas que o pessoal fala se eu não sei nem o que está servindo esse sistema. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu não estou aqui nesse planetinha, que é pequenininho, para uma estação temporária e de repente ir para uma outra galáxia. Não tem sentido. Aí vira o paradigma de prêmio e castigo. Eu caí aqui. Muitas pessoas falam, eu caí na Terra, eu estava passeando de nave e caí na Terra, ou me jogaram na Terra como se a Terra fosse a lata de lixo do universo. A Terra não é nada disso. Essa experiência terrena é multidimensional. Se eu não experimento a terra, a pedra, a planta, as árvores, os pássaros, as coisas todas que estão aqui de uma maneira multidimensional, eu não dominei este planeta. Muito menos o Sol. Então, eu tenho que dominar o planeta, ser um cidadão planetário, para depois ser um cidadão estelar desta estrela que nos alimenta, e depois pensar, e isso depois é bem depois, né? A gente está falando já de éons de tempo. Então, a epifania, a multidimensionalidade e a transdimensionalidade. Então, quando eu falo que a gente tem uma experiência transdimensional, pode ter uma experiência transdimensional, eu já estou transitando por essas dimensões. Então, a física para todos. Aí eu vou para a bioenergética, a minha energia, que os espíritas costumam chamar de duplo, né? Então, eu conheço, eu sinto, eu percebo, e outra, não é só conhecer e perceber, é atuar nesse duplo etérico. Tá? Que é quando a gente falar da luz verde, eu estou atuando no duplo etérico. Tá? Que o duplo etérico é a minha energia que vai dizer da minha vitalidade dessa unidade carbônica. Tá? Então eu vou atuar nela, então eu tenho que conhecer e atuar. Isso é dominar. Depois eu vou para o plano astral, vou conhecer e vou dominar esse corpo astral. E aí com ele eu vou transitando, então estou indo transdimensionalmente por essas dimensões. Até a sexta, queridos, até a sexta, no máximo. Porque se você passar do duplo, depois o astral, já está de bom tamanho, porque é uma vida. Nós temos um tempo aqui, existe uma oxidação aqui, né? Os nossos telômetros vão se desgastando e você vai consumindo tempo. Veja, eu tenho uma idade que eu já consumi um tempo para chegar onde cheguei. Mas até onde eu quero ir, eu ainda vou gastar mais tempo. Claro que vai ficando cada vez mais rápido, porque as dimensões vão ficando mais sutis, tá? Mas mesmo assim, eu atravessei o plano astral, o plano mental, né, que também tem níveis, para chegar no plano causal. Só que o plano causal vai pedir a cada um isto aqui, esta massa cefálica, esse cérebro com todas as suas sinapses muito mais ampliado. Então eu preciso ler, estudar, meditar, cuidar da minha alimentação para que isto aqui não inflame, não esburaque. E é possível? É possível chegar a 90 anos, 100 anos sem Alzheimer? Sem demência? Mas tem cuidado, né? Não é mágico. Então, se me perguntarem, como é que você tem, né? Você recebeu esse dom? Veja, muita coisa foi construída por mim, com inteligência, com ajuda, com cuidado, mas eu obedeci. Não pode isso? Não pode aquilo? Não pode. Por quê? Porque faz mal, não é porque é proibido, não é porque eu vou ser castigada. É porque eu sei os efeitos de um álcool, eu sei os efeitos de uma droga, eu sei os efeitos do excesso de carne, ou mesmo da carne, e hoje a carne está mais do que adulterada, do leite que está adulterado. Então hoje a gente tem uma alimentação adulterada, como que eu vou comer? Como que eu vou manter minha unidade carbônica? Como que eu vou manter esse cérebro? Esse cérebro, quando começa a trabalhar mesmo, ele consome muitos metais, muitos minerais e muita vitamina, muito hormônio, para produzir direitinho o que você precisa e conservar a memória.
Então, não adianta eu ter uma experiência no mental superior ou tentar chegar numa sexta dimensão, que é o causal, que eu mesmo, né, quando fui tentar, quase que a minha cabeça que eu digo que bugou, quando eu falo na entrevista, quando cheguei lá, minha cabeça bugou. Eu senti uma expansão tão grande que não dei conta. Por que não dei conta? Porque encarnada aqui, o meu cérebro não daria nem conta do que aconteceu. E mesmo que eu não estivesse encarnada aqui, não se passa de um nível para o outro à toa. Há um processo de desenvolvimento mesmo fora do corpo. E por incrível que pareça, eu vou dar uma notícia para vocês. Estando no corpo, esse processo é mais rápido. Não desprezem a encarnação de vocês. Não menosprezem, não considere como castigo, como punição, porque é justamente esta unidade carbônica que te limita, que te permite crescer. Por quê? Porque se você estiver fora do corpo e sentir medo, ou sentir muito desejos, os desejos mais baixos, mais densos, né? Baixos nesse sentido, tá, gente? Que é de densidade. Eu não vou conseguir sair. Eu vou ter mais do mesmo, porque eu não tenho nenhum elemento que me limite e me dê um contraste. O corpo me permite o contraste. Que contraste? De eu estar fora do corpo, sonhar um monte de coisas terríveis, pesadelos, ou estar me entregando a gulas, a outras coisas qualquer, me expandindo numa direção mais densa. Quando eu entro no corpo, ufa! Ainda bem, foi só um sonho, foi só um pesadelo. E daqui eu posso ir para um templo, posso meditar. Estando lá, você não faz isso. Não faz. Não é porque é proibido que não possa, porque não consegue. Você não tem um elemento de contraste para dizer que você pode fazer outra coisa. No astral, nos níveis do astral, se eu estou no nível denso, mais do mesmo. Mas como que faz a evolução? A sua consciência, encerrada dentro daquele corpo que está densificado, começa a reagir, mas isso demora. E vai produzir por atrito e contraste, um contraste mínimo, luz. E você vai ser resgatado por outra luz. Como assim resgatado? Porque luz atrai luz. Frequência igual, semelhante. Então, se eu me ilumino dentro da escuridão, sou visto e sou puxado pelo igual, pela luz. E aí eu vou continuar o processo. Então, não é um mistério, não tem espíritos, assim como a gente fala. Isso tudo somos nós que criamos aqui para entender. A questão é frequência, semelhança de frequências. Se eu me identifico com aquela frequência mais baixa, eu vou perdendo luz e vou descendo. Se eu vou me identificando com frequências que são mais altas, veja o espectro, né? Tem um momento que acaba o espectro, não tem mais luz. Vai virar som, lá embaixo. O som precisa da matéria para se propagar. A luz não. Então, se eu vou subindo, a luz não precisa de matéria, o som precisa. Então, é a mesma coisa, se eu estou descendo no meu nível, né, na multidimensional, eu estou densificando. Cadê a luz? Aí uma partícula, esse é o mistério, a partícula divina, né, a partícula do todo, uma essência, alguma identidade que está ali, que começa a entrar em contraste, vai vibrando, vai acabar chegando em luz e vai ser puxado automaticamente para a luz. Então, sei que eu estou resumindo muito, mas a gente vai ampliando esses conceitos, vamos falando, depois eu posso abrir aí uma live para a gente responder perguntas sobre isso, mas vamos continuar. Então, eu falei da multidimensionalidade, da transdimensionalidade. Então, quando eu faço os meus trabalhos, eu já faço meus trabalhos ultrapassando e conectando com as dimensões. A dimensão física, a dimensão bioenergética, ou do duplo, a dimensão astral, né, que é a que o pessoal mais gosta de falar, gosta de transitar, e a dimensão mental, que é a mais difícil, porque precisa desenvolver o mental. Como que eu desenvolvo o mental? Lendo, gente. Lendo, conhecendo. Não é só ouvindo o curso, não. É lendo, pesquisando, escrevendo, deduzindo, refletindo.
Veja, não é só engolir. E depois botar para fora a mesmice, como um papagaio. É refletir, isso funciona, não funciona? Como é isso? O que é isso? Né? Tem os princípios, né, que são da lógica, que são da filosofia, de como investigar, um método de como investigar, o que é, como é, descrever, ver como funciona, experimentar e aí concluir. Então você vai desenvolvendo esta unidade abstrata que está aqui, ó. O cérebro, ele tem a capacidade da abstração. Ele é o que trabalha com o elemento mais etéreo nosso, que é o ar, tá? Então, por isso que o mental é aéreo, né? Então, esse corpo mental, né? Eu vou passar, vou ver e vou até o causal. Então, quando eu faço meu mapa, por exemplo, eu estou vendo tudo isso. Eu vejo o teu físico, eu vejo o físico todo aqui, né? A sua existência aqui, depois eu vejo os teus desejos, como que você está emocionalmente, toda essa parte astral, vejo o teu corpo mental ali dentro do mapa, vejo todo o teu pensamento, tuas ideias, tuas superações, tuas sublimações e vou ver a sua ancestralidade, ou seja, eu estou lá no corpo causal, e só, tá? Até a sexta dimensão já é muita coisa. E vou trazer toda uma leitura e uma harmonização e uma cura disso, tá? Mas isso é a experiência da espiritualidade. Eu vou permitir a você conhecer e experimentar a sua própria multidimensionalidade, que seria a nossa experiência de espiritualidade para além de qualquer religião, fora de uma religião. E dentro da religião, alguns santos fizeram, os santos, né, que tiveram as epifanias, mas eles ralaram. Você pode ler a vida dos santos, não tem ninguém que foi assim, você é um santo, e pronto, Deus fez um santo. Não existe isto. Se vamos falar de uma divindade dando dons, deu para todos igual, não tem para um para mais e outro recebeu menos, fomos nós, enquanto seres, com toda a nossa trajetória e história multidimensional e temporal, né, que nós somos eternos, que vamos aceitando os dons, experimentando os dons, usando esses dons ou não. Todos podem sair do corpo, sim. Todos podem ouvir, ver, ter clarividência, sim. Todos receberam isso, porque nós somos essa criação. Não tem mais para um e mais para outro. Não tem isso. Eu desenvolvi tudo que eu pude desenvolver e não desenvolvi tudo que eu poderia desenvolver, quero desenvolver mais, né? E se der tempo, dentro desse período que estou vivendo, nesta unidade carbônica X. Eu desenvolvi em outras? Provável. Porque tudo que você desenvolve, você já adianta para a próxima. Também não tem essa de agora já era. Não, você já vai adiantar, tá com 50 anos, vamos lá, tá com 60, vamos lá, tá com 70 anos, vamos lá. Você já vai adiantar alguma coisa para uma próxima encarnação. Mas vamos continuar encarnando? Vamos. A Terra vai acabar? Não. Ele é um planeta criado para nós acelerarmos nossas experiências, experimentarmos, confirmarmos, precipitarmos isso em nós mesmos como experiência, né? Gravar isso como memória para depois vivermos experiências em outras instâncias, em outros planetas, em outros lugares, tá? Então tudo é do humano para o humano nesta Terra. E no próximo vídeo eu vou continuar definindo todos esses cuidados, esses pontos, esses elementos para a gente desenvolver e temas específicos, como por exemplo a questão da projeção astral e outras questões, vão ser vídeos separados. Eu estou separando um por um para ficar tudo claro. Então eu só quero saber de espiritualidade, então eu vou lá saber de espiritualidade e religião. Eu me interesso também por projeção astral, então você vai lá ver. Eu não vou ensinar a sair do corpo, tá? Não assim publicamente. Eu vou ensinar num curso fechado, porque é muito cuidadoso e vou avisar por quê, tá? Então, cada playlist vai ter um tema para as pessoas também se interessarem. Eu não quero saber de outras coisas, só quero saber sobre espiritualidade e religião. Então,
este vídeo, que a gente vai depois falar de cada religião, de cada doutrina, expandir a doutrina, expandir esses dogmas, tentar explicar, para que a pessoa também não precisa mudar de religião, não precisa sair, mas eu sou católica, mas eu sou evangélica, eu sou espírita. Dentro da sua religião, você encontre o profundo ali, você encontre a transdimensionalidade que você pode caminhar, tá? Porque vai ter. Vamos ver, tá? Então, fica para o próximo vídeo a continuação dessa parte de religião e espiritualidade.